Olá, esse é o Pode Ser Pauta e eu sou Cris Moraes. Toda semana estamos aqui com um novo episódio, essa é uma nova temporada. E o tema de hoje, ele traz muito mais do que posicionamento, ele traz a questão de posicionamento e diversidade. A minha convidada do Pode Ser Pauta é a Cris Kerr, minha cliente e especialista em diversidade e inclusão. Cris, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Eu que agradeço, Cris, pelo convite. Quanto tempo estamos juntas? Nossa, mais de 10 anos? Mais de 10 anos, uma longa história, Uma longa história. E a Cris, ela uma fez longa e linda história. Uma longa e linda história de amizade, de trabalho, de construção. E assim, a Cris já tem 2 livros, tá? A gente tá com o último lançamento dela aqui, que é a Cultura Organizacional Livre de Assédio, que é um dos temas, mas ela escreveu também Viés Inconsciente, que é sensacional, que eu amo. E, Cris, meu papo era para falar justamente sobre porta-vozes, né? Media Trainer. Lembra que eu falei pra você? A gente conversou já uma vez, um outro episódio aqui do Pode Ser Pauta. E eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco, né? Para as pessoas que ainda não conhecem a Cris Kerr, que é uma grande referência de diversidade. Conta um pouquinho como foi aí essa tua trajetória, né? Até você ser uma porta-voz do assunto. Bom, pessoal, eu sou a Cris Kerr. Eu falo que se eu tivesse que me resumir quem sou eu sem ser por um currículo, seria as pessoas incomodadas que mudem o mundo. Eu trabalhei 10 anos no setor metro ferroviário, até o dia que eu falei, chega, preciso fazer alguma coisa para transformar o mundo. E foi aí que nasceu a CKZ Diversidade, já há 18 anos. Eu sou especialista em várias temáticas do tema. Sou professora de diversidade, de liderança inclusiva, na Dom Cabral, na GV, na PUC do Rio Grande do Sul. Escrevi esses 2 livros aí com muito carinho para trazer todo o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos. Tenho mestrado, adoro estudar, gente. Eu acho que isso é uma coisa que é muito, muito importante, é estudar. Mas eu queria contar para vocês que lá no começo, quando eu elaborei o primeiro fórum sobre diversidade e inclusão, e aí a Cris já estava lá, então faz mais tempo, Cris, que a gente está indo para a 15ª edição do nosso Super Fórum. Eu tô 12, vai fazer 13 anos. 13 anos contigo. E aí eu lembro que lá no começo, né, quando eu elaborei um fórum sobre diversidade e inclusão, porque eu gosto de coisa difícil, né, então em 2010 eu lancei esse fórum. Hoje a gente tá falando mais sobre a temática. Ele era voltado mais pra liderança feminina, né, que a gente falava de equidade de gênero, né. Que ele era minha dor, né, eu trabalhei 10 anos no setor metro ferroviário, uma das únicas mulheres em cargos de liderança. Falei, eu quero fazer alguma coisa para dar voz para essas mulheres. E daí eu lancei o fórum chamado Fórum Mulheres em Destaque. Falo que foi meu primeiro erro, tá, porque daí só vinham mulheres pro fórum. Falei, agora eu tenho que transformar ele num super fórum de diversidade e inclusão, que foi o que eu acabei fazendo. Mas eu queria comentar que lá atrás, eu já estudava há muito tempo o tema, mas mesmo assim eu falava, eu vou falar sobre isso. Você não se apropriava, né? Eu lembro muito disso, da Cris falar assim, você que tem que estar lá no palco falando, porque você que tem... E eu morria de medo de palco, eu morria de medo de microfone. Eu falo que outro dia eu tava vendo uma pesquisa. Quem vê hoje ela não tem ideia, porque assim, pra dar entrevista, pra dar palestra, mas era justamente, eu falei pra Letícia, né, que agora é o atendimento contigo, eu falei, a Cris teve uma época que ela não... Tinha medo. Ela não subia no palco, era só as outras pessoas, né? Eu tinha medo do palco. Eu tava vendo uma pesquisa que fala que o primeiro medo das pessoas é morrer, o segundo é do microfone. Nossa. Então, assim, o quanto as pessoas, elas têm medo de microfone, de falar, né, e eu vejo isso nos treinamentos, quando a gente passa no final, a gente sempre pergunta, e uma palavra, uma frase, como foi o treinamento pra você? A pessoa não quer nem segurar o microfone, ela quer que eu segure o microfone pra ela falar, né. Então, realmente, esse receio que eu tinha lá atrás de um microfone, de me sentir preparada pra falar, e acho que isso foi muito do que a Cris foi trabalhando em mim. Não, se fortalece, você que é especialista, você que vai falar, você sabe todo o conteúdo. Eu lembro a primeira entrevista que a gente foi, que foi acho que na CBN ou CNN, alguma dessas duas. É a CBN que você foi. Eu tava tremendo inteira por dentro, isso há muitos anos, né? Eu lembro que eu coloquei... Não, acho que foi a TV Brasil, eu acho, uma entrevista. Poxa, eu não lembro. O que eu lembro é que eu peguei uma cartolina e coloquei os tópicos importantes que eu tinha que falar pra eu não esquecer. E coloquei atrás da câmera que eu ia conversar a famosa Dália, né? Olha, mas assim, o que é importante, pessoal, a gente se preparar mesmo, né? Estudar o tema do qual você vai ser porta-voz, do qual você vai falar. E tem técnicas, né, Cris? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falei pra Cris, a gente ainda não fez, mas a gente precisa fazer. Isso, que não, aqui preparar as pessoas para se comunicarem.
Então, como que eu falo, como que eu olho para a câmera, como que eu me comunico, como se a pessoa estivesse aqui conversando comigo. Então, muito disso, né? Muitas vezes eu tava agora, semana passada, num cliente, né? Ele falou, vamos gravar um vídeo para você fazer a chamada. Eu tava fazendo a abertura do programa de diversidade lá em Brasília. E aí eles falaram, já chama para os próximos workshops que as pessoas têm que se inscrever. Eu falei, tá bom. Então, vamos lá, vamos gravar. Blá, 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 blá. Ela gravou de primeira. Sim, mas é prática. Não é prática também? Prática. É prática. Se você tem que começar, né? É prática. E acho que também o que eu fiz lá atrás, além de tudo, eu fiz o canal no YouTube, né? Então, eu tenho um canal, Vamos Falar de Diversidade, já tá um pouco desatualizado. Eu ia dizer, tem um monte de coisa legal, parada, né? Mas tem conteúdo legal. Não, faz um tempão que eu não coloco nada, porque é aquilo que a gente falou, né? Gravei muito. 2 anos e meio de gravação, Cris. Tem, sei lá, 80 vídeos lá. Então, assim, aí cansei e falei, não, chega. Não quero mais, aí tem um tempo. Mas tudo é se preparar realmente, posicionamento, como que eu falo, como que eu passo credibilidade, que é outra coisa importante, e como que a gente vira, isso que muitas amigas agora que estão montando seus negócios falam, como que eu viro uma referência no tema? Isso é o principal que as pessoas perguntam, né? E eu falava pra Cris, porque ela tinha um evento, ela era dona do evento, mas ela era organizadora, e ela achava que tinha outras pessoas que tinham que falar, porque era especialista. Eu falei assim, mas você vai na empresa, você conhece o assunto, você faz a curadoria, por que você não fala sobre isso? Foi justamente isso, né? E aí você começou a se preparar. Eu acho que o que me ajudou muito você nesse processo também foi essa questão de ter pesquisas e dados, né, Cris? Eu acho que isso, estudar tanto o desenvolvimento, muito, né? estudar e você mesmo, né? Você desenvolveu pesquisas, dados da própria CKZ, né? A gente desenvolveu muita coisa com a GV, né? Então, dá essa credibilidade também. Vamos fazer uma pesquisa com a GV para trazer mais temas, né? Ou vamos apresentar uma pesquisa. Então, eu tinha muito dado. E eu sou uma pessoa que eu consigo gravar. Eu falo que não tem mais quase espaço no HD, gente, mas eu consigo gravar muito dado, muita informação de pesquisa. Lógico que é porque eu dou, por exemplo, essa semana, a gente tá na quinta, eu já dei, sei lá, 6 treinamentos sobre o tema, onde muitas vezes eu repito aquilo, então fica aqui gravado. Ter dados, ter informação, tudo isso passa muita credibilidade, né? E livro, fez diferença? Porque eu falava pra ela, você tem que escrever um livro. Conta, porque eu sempre dou essa dica, porque eu falo assim, não é qualquer pessoa que escreve um livro, né? Eu lembro que a Cris, quando ela começou, ela falava assim, você tem que escrever um livro, porque você já é referência no tema, eu já escrevia pra você SEA, né? Eu já fazia um monte de coisa, mas a Cris falava, para virar referência mesmo, você vai ter que escrever um livro. E eu tinha acabado, gente, de fazer um mestrado de sustentabilidade na FGV sobre viés inconsciente. E eu ganhei um prêmio, acho que é legal de contar isso, né? Porque as mulheres, pessoal, elas não falam dos prêmios que elas ganham. Inclusive é um artigo novo seu, eu quero muito que você fale sobre isso, né? Então, e aí a gente não fala sobre as premiações. Eu ganhei um prêmio super assim, importante da GV, que foi, eles fazem o melhor trabalho de cada linha do mestrado, e eu ganhei na minha linha de mestrado e em todas as linhas de mestrado. E aí isso fez com que o meu orientador falasse, a Cris já vinha há 5 anos falando que eu tinha que escrever o livro. E eu falava, não. E você aí, viu que ela é teimosa, ela demora pra aceitar, né? E aí, quando eu fiz o mestrado, ele falou, tá excelente o seu trabalho, você tem que fazer ele virar um livro. Aí eu falei, não, vai ficar super chato, segundo não sei quem, a pesquisa não sei o que lá. Ele falou, não, conta a sua história. E aí você já tinha falado, né? Conta as suas histórias. E aí costura isso tudo, né? O livro todo mundo falou, nossa, como ele é agradável, porque daí, eu sempre falo o seguinte, né? Também tem um ponto importante, gente. Livro não pode ser um livro só da sua cabeça. Ele tem que ser um livro com referências de pesquisa, de dados, né? Então, isso era muito importante. Eu falo que uma vez eu fui falar de um livro para um professor meu, ele olhou, a primeira coisa que ele olhou foi lá atrás, as referências bibliográficas. Ele falou, esse livro não tem referência bibliográfica, não serve. Isso aqui é tudo da cabeça da pessoa. E quem faz mestrado, né, quando eu estava escrevendo meu mestrado, cada parágrafo que eu escrevia, o meu orientador mandava de volta para mim assim, quem que falou isso aqui? Aí eu falei, eu. Aí ele, não, você não pode falar. Você tem que embasar com alguma pesquisa científica que comprove aquilo. Então, no meio do seu parágrafo, você tem que trazer algum dado. Aí eu falei, ai meu Deus, né? Bom, aí fui escrever meu livro, escrevi sobre as minhas histórias, sempre com a referência de onde saiu aquela pesquisa, porque que tinha aquele dado ali. E é um livro que as pessoas falam assim, nossa, eu peguei um fim de semana e eu li o livro inteiro, porque ele é muito fácil de ler, as pessoas se conectam demais com os livros que eu escrevo, porque é como se eu estivesse conversando mesmo ali com a pessoa. Então, acho que esse também é um diferencial. Trazer os exemplos também, né? Não pode pegar um livro eu já li alguns, né, que é tipo, a pessoa pegou o trabalho de mestrado e virou um livro. Não fica legal, gente. Tem que ser alguma coisa mesmo que você conte uma história embasada em dados científicos, pesquisas científicas, né? E aí virou um sucesso, best-seller, o livro de viés, né?
para você no mercado, como referência para clientes e tudo depois do livro? Totalmente. Porque daí, assim, a Cris que escreveu o livro de Viés Inconsciente, a Cris que é a referência sobre esse tema. Na imprensa também, né? Eu virei a referência sobre aquele tema. Então, tem um monte de gente que fala, tem, mas quem que fez mestrado? Quem que escreveu um livro? Fui eu. Tem outros, né? E o que foi legal também é assim, pessoal, não tinha no Brasil esse tema em livro. Tinha assim, dentro do livro de tal pessoa, você vai lá, legal tem até explicar o que são os vieses inconscientes. Vamos lá, né? Aproveitar. Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Dentro do nosso sistema inconsciente do nosso cérebro, a gente vai guardando toda a nossa memória de longo prazo. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, seja na vida pessoal, profissional, tudo aquilo que a gente consome de informação vai para esse lugar. E é ali que ficam os nossos estereótipos, que são as classificações e categorizações que a gente vai fazendo, as crenças, que são as nossas verdades. Então, eu falo assim, vai para um almoço de família, conversa com a família que você vai ver um monte de coisa sendo falada ali, né? Porque isso aqui é errado, porque aquilo ali é certo. Ou seja, cria as nossas verdades que podem fazer com que a gente tenha um pré-conceito, que é um conceito baseado nesse estereótipo, nessa crença. Só que como ele está no sistema inconsciente, as pessoas não sabem que elas estão fazendo isso. E as pesquisas mostram que 95% da nossa tomada de decisão é baseada nesse sistema inconsciente que junta aí os preconceitos. Só percebe depois que alguém te aponta mesmo, né? E eu dei, por exemplo, essa semana que eu dei treinamento um monte, né, e várias lideranças, né, vários homens ali, né, que eu vou falando, olha, por isso que a gente não traz mulher, por isso que a gente não traz o LGBT, por isso que a gente não traz... E aí ele vai caindo a ficha. E o que acontece? Muitos dos treinamentos que eu aplico, eles são obrigatórios. E aí o que a gente associa ao viés? Obrigatório e chato. Aí eles vêm, participam e falam assim, gente, foi maravilhoso, eu adorei. Vários abriram assim a gente fala, escreve ali como que foi o treinamento, mas um monte quer abrir para falar no microfone. Daí um deles trouxe assim, foi sensacional, não tinha a menor ideia de que era isso. Realmente eu pensei o que você falou, obrigatório vai ser chato, e eu queria dar o depoimento de que foi sensacional, abriu muito a minha mente esse treinamento. Então, é tudo como a gente vai falar, né? Primeiro que assim, né, Cris, nas empresas, diversidade, os homens que estão na maioria da liderança, né, os homens brancos, héteros, cisgêneros, sem deficiência. Que agora reclamam que eles não têm vez. Eles acham que eles não têm nada a ver com diversidade, esse é o problema, eles também têm a ver com diversidade. Eles também podem ser, eles são muito importantes para essa temática aqui. A gente tem dado falando que empresas que os homens participam, que viram agentes de transformação, o sucesso de um programa de diversidade é 96%. Agora, quando eles não se envolvem, não passa de 30% de sucesso. Então, o quanto eles são importantes, só que eles entendem que é algo contra eles. Que eles não precisam participar, né? Que eles estão sendo, né, de escanteio. Agora, os homens não têm mais vez, né? Eu lembro que num dos eventos teus, assim, que eu achei muito legal, que foi um executivo acho que era da Bayer e tal, e ele participava de um programa voltado para diversidade e inclusão de profissionais negros, né? E ele era branco, alemão, né? E ele falou, não, eu não tinha noção do que essas pessoas passavam. E tal, o quanto vira uma coisa, uma empatia da pessoa mesmo, né? E o que a gente fez, pessoal, com esse dado? Aí eu fui estudar neurociência e comportamento, eu falo que foi uma das melhores pós que eu já fiz na minha vida, né, para entender cérebro. Eu falo que minimamente para você liderar a pessoa, você precisa entender de cérebro, para entender como que ela pode ser mais produtiva ou como que ela vai ser menos produtiva. Isso depende de como que ela está se sentindo dentro do ambiente, né, Cris? E um tema que eu tenho trabalhado muito, inclusive a gente colocou eu fiz um texto para você assinar esse ano sobre valorização. E foi muito interessante, essa semana eu estava participando de um evento da Automotive Business, e tinha uma pessoa da Robert Half, que é uma empresa que faz recrutamento e seleção, né? E ela estava apresentando que na última pesquisa que eles fizeram, com 1.000 e poucas pessoas, a maioria das pessoas lideradas disse que elas não se sentem valorizadas. E aí eu falei, aí é minha deixa para eu escrever o texto, né? Então, gente, por que a pessoa não se sente valorizada? Porque existem 5 tipos diferentes de valorização. E a gente tem a tendência de fazer com o nosso olhar, com a nossa lente eu falo da nossa lente de contato, né? E você, quando fizer, sempre olhando como você que é mais ou menos aquilo, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você, tá totalmente errado. Faça para o outro o que a pessoa gostaria que você fizesse para ela e não o que você acha. Sim, e a valorização, né, é a mesma coisa. Então, eu costumo dar esse exemplo quando eu tô dando treinamento, né? Eu falo assim, vamos dizer que você é minha líder, Cris. Como que eu me sinto valorizada? Com o que se chama de
palavras de afirmação. Então, eu preciso que você fale para mim, parabéns, seu trabalho está excelente, você entregou muito bem. Se o meu marido trabalha com você, não é essa a forma de valorização do meu marido. Do meu marido é tempo de qualidade. Então, ele vai gostar que você chame ele para tomar um café, amor, né? As mesmas linguagens do amor. As 5 linguagens do amor, só que tem o livro das 5 formas de valorização no ambiente de trabalho. Tem aquele negócio do café com o CEO. Às vezes a pessoa, ela vai se sentir muito mais engajada de sentar na mesa com o CEO do que ela ganhar um aumento de salário. O tempo de qualidade é isso. É café com a liderança, é uma reunião one-to-one. Para mim é importante a reunião one-to-one, mas para quem é tempo de qualidade é muito mais importante. Sim. Agora, a minha filha, atos de serviço. Então, se a minha filha trabalha com você, atos de serviço. Então é você fazer alguma coisa pela pessoa. Dar um day off pra ela, né? Ver se ela tá sobrecarregada de trabalho, precisa ter uma divisão ali na área dela. Leva ela no médico, né? Entendeu? Fazendo alguma coisa. Eu falo que tem um monte de mulheres que quando eu falo isso, elas falam assim, quando meu marido lava a louça, eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. Atos de serviço. Sem eu ter que pedir. Né? Sim, é que nem eu falo pro meu marido, não adianta você dizer que vai dividir as coisas comigo e no mercado, você me ligar pra pedir a lista. Exato. Aí não adianta. Aí não adianta, exatamente. Né? Exatamente. E aí tem as outras duas que é presente, que eu falo que todo mundo gosta, que é um bônus e tal. Agora, o que eu falo, se você como minha líder só me der um bônus, mas não me fortalecer nas palavras, não adianta. E o quinto que é toque físico, que você percebe nitidamente, a pessoa que gosta de tocar, tá na reunião, ela toca, ela gosta de dar um abraço, ela né, o tempo inteiro ela tá encostando em você, ela é toque físico. Então as prioritárias são palavras de afirmação. Porque a gente tá falando de gestão de pessoas, entendeu? É isso. É entender a pessoa, né? Entender a pessoa. E por isso que eu falei pra ela, eu falei, por isso que não tá dando certo o reconhecimento, porque a gente reconhece, vou trazer o exemplo da minha filha, né, até pra você, todo mundo me pergunta assim, mas como que eu percebo aquela forma? Você precisa tá antenada nessas formas aí. Eu gostaria que você me acompanhasse no trabalho. Eu queria fazer uma reunião com você. Ou, puxa, tem que ter diálogo, gente. Senão você não descobre. Mas eu gosto de dar esse exemplo com a minha filha. O que eu fazia? Usava a minha valorização. Então eu falava pra minha filha, eu te amo, você é linda, a mamãe gosta muito de você, bababá. E ela nem aí. Minha filha tinha 10 anos, hoje ela tem 21. Naquela época eu perguntei pra ela assim, Cris, como você percebe o meu amor? Ela virou e fez assim, porque você faz o meu leitinho. Atos de serviço. A minha filha mora fora, quando ela vem, ela fala, mãe, faz aquele frango ao curry pra mim. Ou seja, ela se sente amada quando eu faço alguma coisa por ela. Você entendeu? Meninos, eles são total atos de serviço por causa disso, porque estão acostumados que eu faço a lancheira pra eles e tal, né? Então, o quanto a gente vai precisar, porque não é só a diversidade, que eu sempre falo, né? A inclusão é o fator principal. A inclusão é o senso de pertencimento, é como que eu estou me sentindo valorizada naquele time, é como que se eu estou conseguindo ter voz. Não adianta ter um tema diverso se você não tem como a pessoa se encaixar. Não adianta só trazer a diversidade. Né? Vou dar um outro exemplo. Eu estava dando aula outro dia na GV, era só para C-Level de várias empresas diferentes, e um deles falou assim para mim, Cris, eu acabei de fazer o meu papel. Falei, o que você fez? Ele falou, trouxe uma mulher negra para o meu time. Falei, sensacional, maravilhoso. Só que você só começou o seu papel. Eu falei, deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas pessoas negras você tem no seu time de pessoas diretas que você vai fazer suas reuniões? Ele, só ela. Nossa, ela vai se sentir totalmente, né? O que vai acontecer com ela? Quando ela chegar na sala de reunião, o que o cérebro dela vai falar para ela? Você não pertence a esse grupo. Então, esse é o ponto 1. Então, o que você vai precisar fazer? Entender se ela está se sentindo valorizada com a forma dela de valorização e não com a tua. Se ela está conseguindo participar, se ela está tendo voz, se ela está conseguindo trazer as ideias dela, se ela está sendo interrompida. Tudo isso você vai ter que estar alerta para lidar com o tema. Então não é só trazer, trouxe, tá aí. Não, é acompanhar. E não é papel do RH. É papel da liderança fazer isso. Não, agora eu lembrei, porque a gente teve uma entrevista com a Isabela Raposeiras do Coffee Lab, ela falou, ela não aceita o líder, né, ou o patrão, o empresário, que não faça terapia para não passar suas mazelas pro funcionário, né? Porque é isso também, né? Não adianta você querer agir de uma forma... E aí, Cris, eu queria até te perguntar sobre isso, né? Você acompanhou esse processo, né? O mercado mudou muito, né? Muito. Desde 15 anos que você tá aí, né? Nos últimos 5, principalmente, né? Acho que a pandemia, ela fez uma revolução, né? A NR1, tudo isso tá trazendo um olhar, né? Para que a liderança tem que estar mais atenta e tem que ter também um discurso. E aí eu quero entrar nesse assunto do discurso da diversidade. Como que você prepara essas lideranças, esses levels e tudo, para lidar com os termos, com
as questões em relação a isso, né? Sempre vai ter crise. A gente sempre fala assim, ó, é uma jornada de Porque eles transformação. fazem piadinha, às vezes eles não sabem que aquilo não pode mais, né? Então, uma jornada de transformação, né? O primeiro, são 3 etapas a jornada de transformação. A primeira etapa é aquela que eu não quero deixar para trás, aquilo que aconteceu. Eu quero continuar fazendo aquilo. Tá. A segunda, eu já tô entendendo, mas tá difícil, porque é difícil, tá, gente? Ó, Não é fácil, claro. dificílimo você fazer essa transformação, tá? Mesmo a gente, eu sempre gosto de trazer uma certa vulnerabilidade quando eu tô falando, e acho que isso que conecta muito. Eu adorava o Sai de Baixo, gente, adorava, eu não saía no final de semana pra assistir o Sai de Baixo, que ele chama de Leusa de Gorda. Ele fala que a Magda é uma burra, e ele fala que tem energia pobre, e a gente ria disso, Gente, a gente achava sensacional, o engraçado. Cacá Tibes era sensacional, não era? Mas o que eu falo? Cabe isso hoje em dia? Não. Então, eu sempre falo assim, vamos tirar... Os Trapalhões, imagina os Trapalhões hoje em dia. Vamos tirar o Luciano Huck do domingo e vamos trazer os Trapalhões. Ou vamos trazer o Sai de Baixo. Cabe? Não cabe. Então, se não cabe na vida real, lá fora, cabe dentro da empresa que tem código de conduta, que tem código de ética, que tem NR1. Porque outra coisa que as pessoas não sabem, dentro da NR1 tem os riscos psicossociais, que é jornada excessiva de trabalho, assédio moral, assédio sexual, tem mais uma série de coisas. Assédio moral... A piada preconceituosa, o apelido preconceituoso é assédio. Se você tá diminuindo aquela pessoa, que era o que aconteceu comigo no setor metro ferroviário, eu sempre gosto de falar isso. Quantas vezes eu lhe escutei? Explica melhor que a Cris é loira. Não tô falando há 20 anos, mas eu escutava isso. Não, e a gente usava também, né? A gente fala, não, fala pra mim que eu sou loira e tal, né? Tipo, não tem... Aí quando tem um monte de homem no treinamento, eu falo assim, imagina você tá lá e fala assim, não, explica melhor pro fulaninho que ele é meio burrinho. Você ia gostar disso? Não ia, ninguém se sente confortável. Então toda vez que você tá diminuindo e mexendo com a autoestima daquela pessoa, não é legal. Porque a piada sempre tem um quê de verdade, né, ali, né? Entendeu? Então, assim, era muito relacionado à música da loira burra, a Cris é burra. Tanto que eu contei isso pra minha filha falou, mas qual que é a associação com a loira, mãe? Porque não escutou essa música ridícula, entendeu? Então, assim, o quanto o mundo, Cris, ele foi mudando. E pra gente, como o mundo foi mudando, a gente tem que trazer isso também pra dentro das corporações. Não, e a gente perde as coisas e esquece que isso tem uma origem ruim. Por exemplo, o meu filho me ligou hoje para falar das notas dele. Eu falei, nossa, filho, mas você é CDF. Ele falou, o que é, mamãe? Eu falei, não, filho, eu falei errado. Esquece. Olha isso, gente. Olha o que a gente chamava a pessoa que era inteligente, que tirava nota boa. Então, é um processo, Cris, assim, e eu sempre falo assim, você explicou hoje pra pessoa que não pode falar aquilo, você não queira que ela amanhã não fale mais. Sim, é um porque ela vai ter diário, que fazer um exercício. Hoje o que a gente sabe é que o cérebro, ele tem plasticidade. O que isso quer dizer? Antigamente a gente falava, não, a pessoa é assim, ela não vai mudar. Não. Qualquer pessoa pode fazer essa transformação. Só que vai ser muito difícil. Eu gosto de trazer um exemplo que é o seguinte, eu sempre falei a palavra denegrir. Ai, essa é ótima. Sempre, você já tinha me falado isso, tá? eu também usava. E denegrir quer dizer tornar preto. Gente, não é só essa palavra. É a lista negra, ovelha negra, o mercado negro. Tudo que tem o negro ou preto tem uma conotação negativa. Denegrir quer dizer tornar preto. Então, é o todo, não é uma eu em comunicação palavra. eu usava, você que me chamou Então. atenção. Eu aprendi com a Cris, gente. Porque aí só a Cris não usa essa palavra, pelo amor de Deus. Só que essa, Cris, era uma palavra que eu falava com uma frequência que você também não tem falava, noção. né? Então, a primeira vez que eu escutei, não pode mais falar denegrir. A primeira coisa que a gente pensa é que mundo chato, hoje não pode nada. Cultura woke, daí vira aquela coisa, né? Ai, cultura woke, né? É a primeira reação que a gente tem. Ou seja, eu tô na etapa 1. Aí Negação. qual que é a etapa 2? A primeira é negação, então. A primeira é negação, é a raiva. Uhum. Eu tenho que mudar, esse mundo tá chato, é essa aqui. A segunda eu já tô começando a tomar uma conscientização. Mas por que não pode? Ah, não pode porque tudo que se fala com a conotação preto, tal, leva para algo negativo dentro do seu cérebro. Ah, entendi. E agora? Agora eu vou fazer o esforço. Uhum. O esforço para me transformar. Cada vez que eu falar difamar, ia sair o denegrir, difamar. Até que você vai repetir 40 a 60 vezes e você vai criar um novo caminho neural. Eu ia dizer, né? São uma nova conexão. É uma ali, nova né? conexão neural. É como... É lógico que não é exatamente assim, tá, gente? Tô fazendo bem, mas é como se você afrouxa uma e cria outra. É isso. Agora, vai ter que fazer um esforço? Vai. Então, a primeira é a negação, a raiva. A segunda é a conscientização. E a terceira é o esforço. Repetitivo. Porque o ser humano aprende pela repetição e pela emoção. Pela emoção e pelo exemplo, né?
É muito legal É isso. muito legal. Gente, eu adoro neurociência. Eu adoro. Depois que eu aprendi neurociência, tudo mudou. Ô, Cris, e quais são, assim, conta pra gente, tipo assim, as principais gafes ou coisas que você já teve que lidar, assim, com executivos? Eu já tive, por exemplo, a pessoa... Você falou que já dá um outro livro, né? Eu falei que eu vou fazer um novo livro, gente. O terceiro livro vai ser sobre gafes e como não fazer a gafe. O que acontece? Muitas vezes a pessoa quer fazer uma gracinha. Eu sempre falo... Outro dia eu dei um treinamento para um cliente nosso, que eles iam ter uma convenção de vendas e era para treinar as pessoas para não falarem bobagens, né? Ah, esse é bom, hein? Esse é bom. Era tipo um media training de diversidade e inclusão para não falar mas bobagens. os executivos precisam de media training para diversidade. Eu lembrei até que eu queria te perguntar sobre o filme O Diabo Veste Prada, né? Que você assistiu também, né? Quem não assistiu tem que assistir. E aí tem até a Miranda teve que ter uma pessoa pra ensinar ela que tem algumas coisas que não dava pra usar mais, né? Exatamente, eles colocaram uma pessoa pra ficar falando pra ela quando ela falava alguma coisa que não é legal. Isso é super bom, tá? Porque porque que acontece? Como praticamente tudo é inconsciente, a pessoa faz, muitas vezes ela não percebe que ela tá fazendo aquilo. No caso da Miranda, quando ela falava uma bobagem, a pessoa falava, achava alguém ou uma moda, isso. daí ela fazia... Não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode tal. Mas né? até ela deu uma polida, né? Ela ficou até boazinha no filme, né? Você viu? Ou seja, todo mundo tem jeito. Mas voltando lá pra convenção, o que eles me contaram quando a gente tava fazendo alinhamento? Né? Tem uma pessoa de vendas lá que é ótima, é uma mulher negra. Aí falava assim, tá vendo? Como ela conseguiu, todo mundo consegue. Porque ela, mesmo sendo uma mulher negra, conseguiu. Não. Falei, então, eu sei que vocês fizeram isso. Achando que era bom. Achando que era, eu falo que normalmente o erro é querendo acertar, né? Que nem pai e mãe, né? Foi chamar uma pessoa que tem nanismo e falou assim, vem anãozinho, chaveirinho. Não dá, não dá, entendeu? Então, assim, foram várias coisas que eles estavam fazendo assim, que eu falei, ó, isso aqui não pode, isso aqui não é legal, isso aqui. Outra coisa. Eles nem percebiam. Nem percebiam. Outra coisa que acontece muito, né? Outro dia eu estava começando o lançamento de um programa de diversidade e inclusão. A pessoa foi fazer a autodescrição dela. Que é você falar, quando tem uma pessoa com deficiência visual, normalmente você faz uma autodescrição, né? Então, eu sou a Cris, sou loira, cabelo tal, olhos azuis. Você faz uma descrição ali pra pessoa. Aí vira, eu falei pro presidente, então, você se sente confortável de fazer uma autodescrição? Não, me sinto, tal. Eu vou fazer a minha assim, sou branca, bibi. Ele vira e faz assim. Eu tô meio queimadinho de sol, então eu já tô, acho que meio moreninho. Então, é a gracinha, entendeu? Eu quero fazer uma gracinha e eu acabo errando na gracinha. Nossa. Vamos aprender, uma outra vez, vamos aprender com a pessoa com deficiência pra gente não dar mancada. Entende? Então, aí outro dia eu fui dar treinamento numa empresa, eles tinham, mas assim, não dá pra fazer sem introdução. Eles tinham feito um conteúdo sobre frases e palavras preconceituosas, que hoje em dia não são faladas, mas só entregaram, tô aqui, pra vocês estudarem. Mas por que não pode mais? Deixa eu entender. O porquê. As pessoas querem entender o porquê. Você falou com o Denegri, né? Eu entendi, né? Por que não pode mais isso? Tem um monte de gente que tem dúvida. Um monte de gente. Outro dia a gente passa um vídeo nos nossos treinamentos que tem lá as 10 expressões racistas que você fala e você não sabe o que você tá falando. E eu falo que delas eu falava 5. Eu falava que eu era ovelha negra da família. E aí a gente vai ter que também, Cris, ensinar as pessoas como que eu corrijo. E, gente, tem que ser com amor. Eu adoraria dar uns apertinhos no pescoço e resolver, mas não vai resolver, porque nós somos seres sociais e emocionais. Quando a gente percebe que uma pessoa tá brava ou vai atacar a gente entra no mecanismo da ameaça, a gente não presta mais atenção no que a pessoa tá falando, então não dá pra ser agressiva, tá? Eu falo que eu, em alguns momentos, até gostaria de ser, mas não pode, porque se a gente... Tá trabalhada, né? Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, né, pra gente não ser agressiva. Mas tava dando um treinamento para um time de RH, e daí uma das pessoas virou e falou que é uma das 10 frases, tá, Cris? Que tá lá, que é ovelha negra. Tá. E aí ela pegou e fez assim, porque eu sempre fui a ovelha negra da família.
Aí eu falo que eu poderia corrigir de duas formas. Virar e falar assim, não, você jura que você é do RH e tá falando ovelha negra? Porque nunca mais ela ia participar de um treinamento. Ela e todas as pessoas não iam tirar mais nenhuma dúvida, porque elas iam entender que eu sou agressiva. Ou eu podia fazer o que eu fiz. Eu virei pra ela e fiz assim, você sabe que eu também falava que eu era ovelha negra da família? Falei até alguns anos. Só que hoje, esse termo é preconceituoso. Eu tô usando ovelha diversa. O que você acha? Ela, nossa, adorei. Então, a partir de hoje, eu vou falar que eu sou ovelha diversa da família. Pronto. Entendeu? Coitada da ovelha. E se a ovelha vier reclamar agora? Entendeu? Ovelha diversa. Temos ovelhas diversas. Aí eu lembro que num dos treinamentos, um dos executivos falou, mas é que aqui, acho que ele era da França, da Itália, agora não lembro de que país que ele era, já morava há muitos anos aqui, ele falou assim, mas lá a nossa ovelha negra, ela é maravilhosa, ela não é negativa. Eu falei, mas aqui é outro contexto. Sim, também tem uma isso do questão cultural. né? Também tem isso do cultural. Ele falou, nossa, lá a ovelha que é preta, ela é maravilhosa. Eu falei, então, mas aqui não era com esse intuito que a gente falava. Uhum. Aí ele, agora eu entendi. Porque também tem essas dúvidas, dependendo da cultura, da localidade da pessoa, ela vai achar aquilo super normal. E quando você lida com empresas multinacionais que tem vários países envolvidos e tal, você tem que ter ainda mais, você tem que abranger todas essas culturas, né? Por isso que eu gosto sempre de tirar a dúvida. Por que não é mais para falar? Por que esse termo é considerado preconceituoso? Tem um que praticamente, Cris, todo mundo falou. Você tá numa reunião, entrou um projeto novo, a pessoa fala, eu não tenho braço para fazer isso. Gente, eu nem tinha parado, a gente nem para pra pensar nisso, né? E aí, se você tem uma pessoa que não tem o braço, como eu tenho no meu time, e aí? Ou tem um braço curto. Ou tem um braço, tem uma deficiência no braço. Sim. Entendeu? Não, porque a gente fala, né? Fala, braço curto. Fala mancada, fala braço curto. Nossa, com pessoas com deficiência tem uma infinidade de termos falados. Só que, de novo, pessoal, você falou com o objetivo de machucar alguém? Não, a gente sabe que você não falou, mas não é o que você, não é o que você acha, é o que a outra pessoa sente. É isso que a gente precisa entender. Por isso que quando as pessoas falam, Cris, agora tudo é mimimi, é mó mimimi agora. Eu falo que a mimimi é a dor que dói lá na outra pessoa. Uhum. Como não dói na gente, aí eu acho que é mimimi, entendeu? Por isso que a gente vai ter que trabalhar para entender, para fazer as pessoas entenderem, olha, isso causa esse sentimento, isso causa uma descarga, crise na pessoa, imediatamente adrenalina e cortisol, o que vai fazer com que ela fique menos produtiva. Uhum. Ô Cris, a gente reduziu muito, assim, as pautas sobre diversidade também, né, e eu tava conversando esses dias com uma jornalista, inclusive, do Valor, eu tava falando pra ela, nossa, né, ela falou, mas é que a gente já falou tanto sobre tantas coisas, que agora só quando surge alguma coisa nova, porque a gente, né, claro que sempre vão ter pautas sobre isso, mas como você vê hoje, né, esse assunto, ainda não tá esgotado, Lógico né? que não, gente, e agora, por exemplo, a NR1 que vem aí, que é essa norma regulatória que veio para realmente... Por que ela veio? Porque as pessoas estão doentes nas organizações. Sim. Porque hoje as pessoas falam que suas lideranças não escutam ela, que elas não se sentem ouvidas, que é como se elas não estivessem naquele ambiente. Não, e a pandemia também, botaram as pessoas para trabalhar em casa, mas sem o menor, às vezes, preparo, e aí a distância não tem um acompanhamento, né? É tudo isso também, né? Mudou muito essa... A última pesquisa feita pelo Gallup, ela traz o seguinte, Cris, 40% das pessoas, elas não se sentem pertencentes ao ambiente, por isso elas estão tristes, estão ansiosas, e olha que dado, gente, 40% das pessoas também está procurando emprego, que a gente chama de demissão silenciosa. Sim, isso tudo tem a ver com a inclusão. Entendeu? Né? Só que as pessoas não relacionam que isso tudo que a gente está falando de RN1 é criar um ambiente inclusivo, criar um ambiente de pertencimento. Então, ok, muitas empresas investiram em trazer diversidade para os seus times e a gente mede isso no censo, a gente tem vários clientes que fizeram um esforço enorme, ações afirmativas, trainees intencionais, trouxeram diversidade para caramba, mas e a inclusão, que é o fator principal para a pessoa ir embora da organização, é o que está faltando. Então, as pessoas não associam que a inclusão, porque a gente associa normalmente inclusão de pessoa com deficiência, inclusão social, não, inclusão é para todo mundo. Se você não se sente incluído no ambiente que você está hoje, ou você vai adoecer ou você vai embora. O nível de adoecimento, Cris, que a gente está, é enorme. Mas hoje virou bonito falar, eu tive burnout. Então, mas é horrível você ter tido burnout. O burnout não é só jornada excessiva de trabalho, é ambiente também. Uhum. Toxicidade de ambiente. Então tem absolutamente tudo a ver com cultura,
tudo a ver com inclusão. Só que as pessoas não fazem a associação. E hoje a gente fala também com os jovens, né? Também o pessoal critica muito, né? A questão dos jovens e tal, mas eles já têm essa percepção mais aflorada sobre essa questão de qualidade de vida, coisas que muitas gerações, a nossa, né? Geração X, não tinha, tudo. Né? Aceitava tudo. Uhum. A gente não questionava, né? Nada. Um ponto ótimo que você está trazendo, Cris. A geração Z, que eu escuto também, né? Porque é uma geração difícil, porque é uma geração não sei o que lá, porque é uma geração... Ela tá vindo para mudar a cultura. Então, eu falo assim, se a gente olhar essa geração pensando o seguinte, nossa, o quanto eles estão beneficiando pra gente mudar alguns tipos de comportamentos que tem a ver com a NR1, que tem a ver com inclusão, vai ser maravilhoso. Vou te dar 2 exemplos de hoje, do treinamento que eu dei hoje de manhã, tá? Primeiro, um deles falou assim, Cris, eu prefiro trabalhar com pessoas até mais velhas do que eu. Ele é da geração X, 46 anos de idade. Ele falou, eu prefiro trabalhar com pessoas da minha geração até mais velhas. Porque daí eu falo de um jeito mais assim, e aí tudo bem pra pessoa. Agora, se eu for falar do mesmo jeito pra pessoa da geração Z, ela vai achar que, nossa, olha o jeito que ele tá falando. Eu falei, então, mas por quê? Porque a gente vem de uma cultura de comando, controle, eu mando, você obedece, eu falo de um tom agressivo e alto, e tá tudo bem pra quem é dessas gerações aqui, porque a gente se acostumou com isso. A geração Z acha um absurdo, inclusive porque na parede de vocês, lá na cultura, tá respeito. Oi, tudo bom? Então, peraí, que respeito é gritar com o outro, respeito é que nem a gente fala, eu posso cobrar a entrega da pessoa? Não só pode, como deve. Só que como você vai cobrar pode se tornar um assédio moral. Se você vai expor a pessoa ao ridículo na frente de todo mundo, se você vai fazer igual várias empresas faziam o top lá das pessoas e falar, nossa, essas daqui estão super baixas. Tinha empresa que botava macaco na mesa da pessoa pra expor ela que ela não tinha batido a meta. Umas coisas simplesmente absurdas. Aí um outro no treinamento hoje falou assim, minha sobrinha dessa geração arrumou um emprego. E aí eu fui conversar com ela e falei, e aí, como é que tá o emprego? Ela falou, não tô indo, falei que eu só vou trabalhar de casa. Como assim você só vai trabalhar de casa? Porque é uma sala totalmente fechada, sem ventilação, sem janela, e não tem ar-condicionado. E é uma cidade quente. Aí ele falou assim, achei um absurdo. Aí virei pra ela, encontrei com ela de novo e falei, e aí, você saiu do trabalho? Ela falou, não, eles colocaram ar-condicionado. Aí eu falei, então, vamos lá. Você concorda que todo mundo que era da geração X, Baby Boomer e Y, que trabalhava ali naquele ambiente, achava um absurdo não ter ar-condicionado? Mas não falava nada. Mas ninguém falava nada. Qual é a diferença da geração Z? Ela é vocal. Ela fala, não concordo. Não acho que é assim. Não vou porque não tem ar-condicionado. Você me lembrou aquele episódio do livro da Sherry, lembra do Facebook? Que ela fala que ela tava grávida e ela teve que andar com o barrigão no estacionamento inteiro. Aí ela chegou no chefe lá, que era o cara do Facebook, falou, que absurdo, tem que ter vaga de gestante. Ele ficou olhando pra ela. Tá bom, ela falou, você vai... Nunca ninguém me pediu antes, eu não sabia que precisava ter vaga mais perto pra gestante. Nunca tive mulher grávida trabalhando comigo. É sobre isso, né? É sobre isso. Muitas vezes essa geração tá trazendo pontos, que nem eu tô com esses treinamentos que eu dei essa semana. Um deles falou assim, não quer dizer que a liderança e o chefe não queira fazer, é porque às vezes ele nem sabe dessa demanda, né? O que as pessoas não entendem é que dá pra aproveitar muito essa cultura, mudança de cultura, transformação cultural com essas coisas, entendeu, Cris? Também essa semana, é uma área operativa da empresa que a gente não fala mais chão de fábrica, tá? Porque a pessoa não é o chão da fábrica, tá? Gente, por favor. Você vai ter que deixar umas dicas aí, tá? Eu vou deixar um e-book depois com várias frases para vocês pesquisarem lá. A parte operativa dessa empresa, eles trouxeram uma mulher para essa empresa para trabalhar. E aí eles me falando que tem uma tal de uma válvula, um negócio lá super difícil de abrir, que pros homens é difícil, porque sim, o homem em média tem mais força física do que a mulher, tá? Aí, diz que é super difícil de abrir, que os próprios homens se machucam, não sei o que, tal. Eu falei, então é o seguinte, tem que rever o processo. Porque daí o que aconteceu? Entrou uma mulher na área que não consegue abrir a tal da válvula, e eles foram reclamar que ela não faz o processo inteiro. Aí que não precisa abrir o tempo inteiro, é abrir só no começo do trabalho. Aí eu virei pra ele e falei assim, tem que rever o processo, porque se é ruim pra eles, é ruim pra todo mundo. Tem que ver como automatizar isso daqui. Porque muitos homens também podem ir lá abrir essa válvula e se machucar. Então você entende que quando ela chega e fala, nossa gente, mas isso aqui é muito ruim de abrir. Muitos homens também achavam, só que o homem também foi treinado pra não falar. Não, e que eu sou fraco, não vou conseguir abrir um negócio. Pra não mostrar vulnerabilidade.
Então, você entende que quando vem esse diferente, que vai olhar, seja a geração Z, a mulher, a pessoa com deficiência, ou qual grupo for, ele vai olhar com um olhar, com uma lente diferente, que ele pode trazer uma ideia que vai ajudar todo mundo. Com certeza. Mas é aquele olhar, chegou, não quer fazer. Chegou e tal, entendeu? Uhum. Mas às vezes tá errado e a gente nem percebeu, né? É mais ou menos isso. Então eu falei, o quanto a gente tem para aprender com essas transformações culturais, sabe, Cris? Ô, Cris, eu sei que hoje você fala de uma maneira geral de inclusão e tal, né? Mas assim, claro que eu continuo defendendo muito as mulheres, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? A gente vê que aumentou um pouco a liderança feminina, mas ainda tá muito longe, né? Do que a gente precisar. E a gente sabe que a questão de espelho, né? Que precisa, quanto mais mulheres. Nem aquela coisa lá que o pessoal ficou questionando, não, exigência de ter mulher no conselho e tal, e o quanto isso ajuda, né? Até a Maria Luísa é uma das defensoras, né? Disso, né? Maria Luísa. Maria Luísa Helena, né? Luísa Helena falando sobre essa questão de ter, né, a cota. Como que você vê hoje a mulher na liderança? Como você tem acompanhado? O que precisa ainda ser feito? A Luísa Helena é uma grande, né, mulher que vem trabalhando isso, vem pedindo mais mulheres em conselhos. Eu adoro trazer esse exemplo dela, que ela conta, né, que uma vez eu chamei ela para falar no fórum, no painel de conselheiros, para falar como é que era, né, e ela contando que no conselho dela, antigamente era majoritariamente masculino, e que toda vez ela falava assim, gente, eu tô tendo uma intuição. O que é a intuição que a mulher fala? A mulher, ela se conecta com a parte do cérebro que tem todas as vivências dela. Então, ela tem aquela visão, que isso seria maravilhoso se os homens entendessem também, essa visão amplificada que ela tem, né? Então, ela abre como se abrisse várias caixinhas, né? Abre em várias caixas e ela tá buscando aquela informação. Então, ela falou que ela chegava na reunião de conselho... A visão de alvo é muito difícil pra ele, né? E ela falava assim, eu tô tendo uma intuição, e que todo mundo olhava pra cara dela, tipo, que intuição, Luísa Helena? Vem falar de intuição numa reunião de conselho, business, né? De business, de negócio, foca, né, no negócio. E aí que começou a dar certo a intuição dela, né? Então ela trazia um ponto, todo mundo, aí que no final das reuniões, eles falavam assim, Luísa, não tá com nenhuma intuição? abre aí a intuição. Não tá com nenhuma intuição? Então eu acho muito legal isso, o quanto se aquela mulher tem voz, porque o que as pesquisas mostram também, Cris? Se for uma mulher só, não vai adiantar. Porque ela não consegue falar, ela não consegue ser percebida ali dentro daquela reunião. As pesquisas mostram que precisa de pelo menos 30% de mulheres ou de um grupo minorizado ali para a pessoa conseguir ter voz dentro do grupo, tá? O que acontece é que as empresas, em geral, elas usam uma tática, que é o seguinte, elas juntam supervisora, coordenadora, gerente, diretora, e fala, temos 30% de mulheres em cargo de liderança. Isto não é cargo de liderança, eu sinto muito dizer isso, não é a Cris que está falando, não sou eu. É o GV, é o INSPER, é o Instituto Etos, o que é alta liderança, Cris? É diretoria para C-level, cima, né? C-level. Não é, nem gerente entra em alta liderança, tá, pessoal? Tanto é que quando a gente vai fazer o censo, a gente precisa separar isso para poder comparar com as 1.000 maiores empresas do Instituto Etos, entendeu? Então a gente separa. Diretora. Aí quando você vai ver diretora, não tem 8%. É muito baixo. Que é o último dado aí da GV também, né? 8% de mulheres em cargo de liderança. Então, o número de mulheres na alta liderança das organizações é baixíssimo. De mulher negra, então, gente, é 0,4, se não me engano, tá? O homem negro até consegue, pelos censos que a gente faz, o homem negro até consegue chegar. Não o preto, o pardo, que é outro desafio que existe aqui, né? Sim. Tom de pele. Mas a mulher, ela tem até a pesquisa da McKinsey, né, que não fala mais sobre teto de vidro, fala sobre degrau quebrado. É como se tivesse um degrau quebrado no cargo de gerente e ela só consegue chegar até ali. A partir desse momento, não, ela não consegue, ela estagna, fica estagnada no cargo de gerente. Tem 2 pontos. Mulheres, porque vocês não falam aquilo que vocês querem, vocês não deixam isso explícito no plano de desenvolvimento individual, o que você quer. Você não fala para sua liderança o que você... mas eu vou falar que eu quero ser diretor. Vai parecer ambiciosa? Sim, vai falar, sim. Vai falar. Então, tem o ponto delas não falarem, tem o ponto das que ainda são coordenadoras e supervisoras de ficar anos
Quando a gente vai fazer comparativo, a gente vê lá, a mulher tá há 10 anos naquele cargo, o homem ficou 5 e já falou, se eu não crescer, eu vou embora. Então, tem a parte delas, tem a parte de preparar as pessoas que são business partner do RH, para falar, por que ela tá há 10 anos aqui, há 7 anos aqui? O que tá acontecendo? Por que ela não tá sendo preparada para suceder a outra pessoa aqui? Então, tem um papel ali grande e tem o papel da liderança de fazer um plano de sucessão, incluindo mulheres. E tem o papel da altíssima liderança de também falar, por que você não trouxe aqui no seu pipeline de plano de sucessão mulher? E aí tem um assunto que você escreveu, que foi a síndrome, não é síndrome que fala, né? Síndrome da abelha rainha. Da abelha rainha. Isso também a sororidade também é uma dificuldade das mulheres, às vezes, né? A gente aprendeu, né, Cris, a competir. E aí as pessoas perguntam, aonde? Ó, eu sugiro que vocês assistam uma série chamada Bridgerton. Vocês vão ver. Onde que a gente aprendeu a competir. Então, a mais bonita que vai casar. Então, logo, eu tenho que competir com aquela outra mulher. Eu tenho que ter o vestido mais bonito que ela. Eu tenho que estar... né, eu sou só um objeto ali, com uma pulseirinha com meu nome aqui, e vou ser escolhida. Né? E então, aí, a que é escolhida é odiada por todo mundo. Ela é odiada por todo mundo. Se você for ver os filmes todos, né? Bela Adormecida, Branca de Neve, é sempre uma competição entre as mulheres. Quem é mais linda do que eu, né? Então, é a irmã que a outra mulher casou com o marido, mas vai odiar a filha, né? Então, assim, olha como a gente foi construído isso. Então, o que acontece? O que é essa síndrome da abelha rainha? No reino animal mesmo, a abelha rainha, ela mata todas as fêmeas operárias. E aí, o que acontece no reino corporativo? Muitas vezes, a mulher conseguiu muita dificuldade chegar na alta liderança. E ela é a única mulher ali. Então, ela passa a ter comportamentos masculinos. Isso aconteceu comigo. Eu super me masculinizei no setor metro ferroviário, mas eu não picava nenhuma mulher que estava chegando. Pelo contrário, eu falava, ai, que bom que chegou mais uma para fazer parte. O que normalmente a abelha rainha faz no ambiente corporativo? Ela demorou tanto tempo para chegar ali, que agora que ela tá ali, ela quer reinar. Então, ela não quer nenhuma outra junto com ela. Então, quando chegar uma outra, ela vai falar, ai, você viu que mulherzinha? Vai elogiar só os homens do time. Uma outra coisa que eu falo para as mulheres, você contrata mulher? Putz, minhas últimas contratações foram todas de homem. Então, se nem você contrata mulher no seu time, você quer que os homens contratem? Porque a gente vai ter o viés de afinidade. Eu sempre vou ter uma tendência a querer a pessoa mais parecida comigo. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que se eu não tivesse muito consciente, eu ia querer um monte de mini-cris. Ia ser um time delícia. Todas mini-cris, todas iguais, todas... Só que não tem inovação, não tem pensamento diferente. Chega numa conclusão rapidinho, que era o que acontecia nos conselhos lá atrás. Mas aí quando você tem alguém que questiona, que traz um outro ponto de vista, começa aquele negócio, né? Que desconfortável. Mas é esse desconforto do pensar diferente que vai fazer a gente... inovar, né? Inovar, exatamente. Então, a abelha rainha, ela tem a tendência de querer diminuir aquela outra mulher. Ao invés de falar, não... Eu cheguei aqui, peraí, deixa eu te dar a mão e subir. E eu tenho visto muito isso nas organizações. Então, quando a gente está conversando, a gente faz muito programa de coaching de liderança feminina com mulheres. E eu tenho escutado muito, o meu problema não são os homens, são as mulheres. Ela que está querendo me boicotar. Então, o quanto a gente também precisa trabalhar com as mulheres que a gente não precisa competir. A gente pode ter sororidade, como é que E aí a gente tem várias técnicas, né, de como que eu ajudo no crescimento dessa mulher, ao invés de boicotar essa mulher. Da mentoria, né, todo um processo, né, que pode ajudar, né. Ai, muito legal. Você vê, a gente vai falar aqui muito tempo, porque o assunto não é diversidade, ele é muito mais complexo, né, muito mais amplo. A Cris, para você que chegou aqui, a Cris é autora de 2 livros, Viés Inconsciente e Cultura Organizacional, livro de assédio, é especialista em diversidade, e ela tá aqui hoje, é a segunda vez que ela participa do Pode Ser Pauta, uma vez foi online, que a gente gravou, e a Cris, ela não vai no meu evento presencial, porque ela sempre viaja na data bem na data do aniversário da minha filha. Então ela vai abrir, né, tá abrindo aí essa temporada do Pode Ser Pauta por causa disso. Eu falei, você vai gravar comigo. Pra gravar eu vou. É que veio no dia frio. No dia do aniversário da minha filha mora fora, então aí eu vou
toda vez visitá-la. Mas a gente tá querendo fazer um treinamento, justamente. Exatamente. Tá. Porque uma coisa que a gente percebe, pessoal, eu e a Cris, a gente já tem visto isso e conversado bastante, assim, o quanto muitas vezes essa mulher, ela tá insegura de fazer uma apresentação. Você comentou que você foi numa palestra, né, e elas pedem desculpas antes de começar. Ela começa a falar, ai, gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Eu falo, meu Deus, se fosse um homem, ele nunca ia pedir desculpa. Ele ia estar super nervoso, mas ele não ia pedir desculpa. Então, como que a gente muda isso? Como que a gente faz ela ficar mais pedir desculpas, confiante? inclusive, é uma coisa que eu aprendi já. Não vou pedir desculpas. A gente pede muita desculpa o tempo inteiro. Pode ver que você vai falar que você não pede, mas começa a reparar. E pede pra alguém te apontar quantas vezes você pede desculpa pra tudo, né? Então, tem esse ponto. Tem o ponto de prepará-la pra como que ela se sente confiante, falar, microfone, posicionamento. Então, isso que é uma das coisas que eu e a Cris, a gente tem pensado, né? Sim. Só que com a correria a gente nunca consegue mas aí a gente falou, vamos conversar no Pode Ser Pauta, e aí a gente vai começar já a desenhar. Então a gente quer saber, você se interessaria por participar de um programa? Um programa que vai te empoderar, fortalecer você, para você conseguir fazer uma apresentação. Você olha é o melhor pra exemplo. gente aqui, olha o medo que eu tinha de subir no palco, né? Então assim, é isso que a gente quer saber. Será que vocês se interessariam? Eu acho que sim, a gente quer montar esse programa pra vocês. Customizado, né? Sim. Posicionamento de palco, como que eu falo, como que eu trago. E qualquer pessoa pode, né, que quer se tornar uma referência, então se empoderar, se tornar, né, um especialista na área, falar sobre o tema. Acho que é isso, né? A gente também ajudar a criar essa estratégia, né, Cris? Porque é uma estratégia de comunicação, mas é uma estratégia muito voltada também para você não gosta muito, mas empoderamento do conteúdo ali, do assunto, né? Com certeza, mas né, fortalecer, porque o que acontece? A palavra empoderamento, eu falo que a mulher não gosta, porque ela fala, parece que eu não sou empoderada, e os homens detestam, porque um dos valores importantes para o homem é o poder. Então, peraí, você vai dar poder para ela, você vai tirar de mim. Não é nada disso, é só fortalecer essa autoestima. Isso. Porque a mulher tem a síndrome da boazinha, que a gente aprende na escola, sempre ser boazinha, falar amém pra tudo. Ela vai levando isso, chega no ambiente corporativo, ela faz tudo pra todo mundo, menos pra ela. Então, como é que eu aprendo a falar não? Como é que eu saio, pessoal, de uma comunicação defensiva, que é o que a mulher usa, e são pequenos ajustes, mas tudo isso vai ajudar você a se posicionar numa reunião, a se posicionar para fazer uma apresentação. Eu falo, muitas vezes a mulher quer levar lá, ela tem 15 minutos. Eu falo, você com 15 minutos, você vai colocar 5 slides no máximo para você apresentar. E você vai falar sobre aquilo, vai deixar um tempo para as pessoas pensarem. Ela quer colocar 10, 15. Não cabe! Não dá. Não cabe, entendeu? Aí, e preparar isso. Como é que eu faço uma apresentação? É pro board? É pra alta liderança? Vamos fazer um evento aí, que não seja em novembro, porque ela viaja, tá? Mas a gente vai fazer. Eu vou deixar, inclusive, nesse episódio aqui, um link de pré-inscrição. Vamos ver quem tem os interessados. E a gente vai fazer um evento uma manhã aí, um café com diversidade. Nem a gente fez pra jornalista, mas agora vamos falar de comunicação e diversidade. E, Cris, muito, muito obrigada por ter participado aqui do Pode Ser Pauta de novo. E, Cris, eu tô com uma novidade aqui, que é um quadro, tá? Que a gente tem um episódio bônus na sexta-feira, então que você faz uma pergunta pra mim. Então eu queria aproveitar pra você fazer uma pergunta pra eu te responder. Como que é pra você, Cris, saber que você ajudou a fortalecer e empoderar tantas mulheres ao longo da sua carreira? Obrigada a você por ter acompanhado a entrevista do Pode Ser Pauta, e a minha resposta pra Cris você confere no episódio bônus da sexta-feira. Obrigada por você estar ao meu lado esse tempo todo, esses anos todos junto comigo, me apoiando aí, me fortalecendo e me ajudando a criar esse caminho. Longe, viu? Obrigada. Obrigada a você por ter acompanhado o Pode Ser Pauta, e até a próxima semana.